Muito bem-vindo todos vocês, viu? Obrigado por estarem Daniel, participando. Olá, Camila, tudo bem? Muitíssimo bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-la aqui. Tá vindo bastante gente, certamente muitas perguntas, né? Você quer se apresentar um pouquinho para quem não te conhece? Muitos dos meus seguidores talvez não saibam quem você é. sim, meu nome é Camila. Eu trabalhei mais de 15 anos com TV, com artistas, com marketing, né? E aí eu me mudei, na verdade, aqui para a Alemanha por conta de um casamento. Meu marido é engenheiro, então eu saí da mídia, mas não por conta de uma briga ou porque foi mandado embora. Não, eu só saí porque realmente encontrei o amor da minha vida e casei e vim para a Alemanha. Né? Mas eu Legal. tenho muitos amigos até hoje que são grandes diretores. Eu tenho muita amizade ainda nesse meio, né? É um meio que ainda Uhum. faz parte, né? Então, esse é o Resumex, mas assim, eu trabalhei no SBT, trabalhei em Record, trabalhei com o Rodrigo Faro, com o Gugu, com o Celso Portiolli, eu trabalhei com muitos cantores também, né? No meu comecinho de carreira, eu trabalhei com a Ed Cury, que é uma das maiores assessoras de imprensa do país, que lançou o Leandro Uhum. Leonardo, e hoje ela está com o Leonardo, né? Então, assim, muitas informações, com certeza, né? Para Pois é. concluir. E aí eu queria agradecer Ah, também o convite, pois não. porque assim, é muito legal que você está buscando informações. Você é um influenciador, né? Você tem muitos seguidores, né? Na verdade, quem não me conhece é porque meu Instagram é fechado. Eu não trabalho, eu aceitei o convite porque foi pessoal, mas eu não Sim, uso da minha vida profissional para ganhar dinheiro, né? Enfim, hoje, né? Então, entendi. eu sou uma pessoa, meu Instagram é fechado, eu não vendo nenhum produto, nada disso. Então, assim, com certeza, todos que entrarem são seus seguidores, né, praticamente. E, Uhum. e você está buscando informação, né? Porque é muito É, fácil você só dar a sua opinião e não querer saber mais nada, né? Porque hoje em dia tem muita gente que exato. tem opinião e você está querendo se informar. E eu vi algumas outras entrevistas, lives que você fez, que tem até opiniões que eu tenho certeza que você não concorda e você escutou, Uhum. perguntou com maior educação e gentileza. E eu achei muito Lógico. bacana. Porque eu falei assim, porque a gente não pode se fechar, né, Daniel? Eu acho que o que acontece? A gente é inundado por informações hoje em dia. E aí, Uhum. se a gente fecha num casulo, a gente acaba cometendo erros até de julgamento, né? Sim, sim. Porque às vezes você lê um colunista de jornal, né, como bem pontuou um cientista político que nós entrevistamos, que ele é especialista em conflitos do Oriente Médio, e ele falou: você vê o colunista do jornal, você não vê uma notícia imparcial, você vê a opinião do colunista. Então você não tem aí a informação real, completa, não existe imparcialidade, né? Então, essa história de que a mídia ela pode deformar a verdade, a notícia, para pender para um lado ou para o outro, ou favorecer um fake news, ou amenizar uma notícia para acalmar a população, ou ampliar a notícia para realmente dar um superdimensionamento naquela informação. Isso acontece em todos os canais de mídia. Então, na verdade, até eu queria já até citar um super colunista de TV, que eu vi uma matéria que é do Maurício Sticer, de 3 do 5, né? A gente pode começar por aí. A Globo colocou manifestação antidemocrática no Fantástico. E a Record Uhum. colocou encontro com apoiadores, né? Falando do Bolsonaro, mesmo evento. Então, assim, a gente pode pegar e generalizar tudo. Falar, mídia esquerdista, né? Hoje a gente escuta muito isso, né? Todo mundo falando que a Sim, mídia é esquerdista. Mas a gente tem uma mídia totalmente dividida. A gente não pode pegar, juntar tudo e colocar num saco. A gente tem que saber exato. destacar as informações e quem são as pessoas. Que nem você citou, hoje em dia tem muito jornalista que é colunista, ele dá a sua opinião. E às vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é uma informação e o que é um colunista. Né? Elas só leem a Uhum. reportagem, tudo é verdade. E o que acontece também nisso, né? Quando você lê tudo de qualquer maneira, você vai só absorvendo informação. E isso você acaba não parando para pensar, né? O que Uhum. acontece? Os colunistas têm suas opiniões pessoais, né? E aí a gente Sim, vê muitas matérias em jornal, principalmente em portais, né? Em portais que eles têm um volume muito grande, que são sim. matérias que não tem quem, quando, onde, por quê. Você vê uma baita manchete muito chamativa, aí você vai ler a matéria, praticamente não está falando aquilo do que está na manchete, você nem acha, e com não todas Uhum. as informações que é a obrigação do jornalismo. O que seria uma obrigação do jornalismo? Perguntar sempre outro lado. E aí eles escrevem, às vezes, assim, a pessoa não respondeu até o fechamento dessa matéria. Por quê? Porque a Sim, é internet verdade, muito comum.
é muito rápida a internet, né? Então, assim, eu sou da geração, por mais vou fazer 39 esse ano, e eu sou da geração de Veja, que ficava tipo 2, 3 meses para fechar uma matéria, né? Não tinha essa coisa que tem que fazer a cada minuto uma matéria nova, né? Então, Sim, era um jornalismo muito mais investigativo, né? Antigamente. é Os verdade. jornalistas realmente eram pessoas que iam lá para uma guerra para ver o que estava acontecendo. Hoje em dia, tem correspondentes que mandam no mesmo segundo o que está acontecendo, né? E às vezes nem Exato. sempre de acordo com o que deveria ser. Uhum. Até esse cientista político fez um comentário, eu achei muito interessante. Ele disse que se por acaso um PhD, uma pessoa de renome, expressar sua opinião pessoal a respeito de um tema e ele não for imparcial, não apenas apresentar, né, a pauta, mas se ele for parcial, se ele apresentar a opinião dele e essa opinião for divulgada num veículo de comunicação confiável, como The Guardian, New York Times, CNN, que as pessoas têm mais confiabilidade, fica muito difícil de você quebrar essa notícia, né? Ela é tornada verdadeira, né? Então, fica difícil da gente discernir, né? O que é fato, o que é boato. A gente está bombardeado de informações. Sim, Tem gente que diz que há exagero na Covid, na informação da Covid. Tem gente que diz que não. Tem gente que fala que os hospitais não estão tão lotados assim. Tem pessoas que falam que está lotado. Então, existe muita flutuação, né? Aqui no Brasil, pelo menos, está caótico. Cada dia fala uma coisa diferente. E sim. cada jornal fala uma coisa diferente. E por quê, né? Depois eu até quero entrar nisso, mas assim, você está fazendo todo um estudo de Hitler e teve o José Goebbels, né? Que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Sim, se torna verdade, E aí, o que verdade. acontece? A gente recebe muita informação de muitas fontes diferentes. Então, assim, as pessoas não checam fontes, nem próprios Não, jornalistas a fonte, né? Nem próprio jornalista. Aí eles querem que minha mãe, de 65 anos, quando vai transmitir um WhatsApp, cheque. Se jornalista não checa publicar em veículo sério, aí eles querem que as velhinhas façam, né? Então, assim, é uma aham. coisa. Só que isso é uma coisa muito nova, assim. Na verdade, o que acontece? A gente não está preparado para tudo isso. Porque se você pensar, um Facebook é de 2012, um WhatsApp é 2014, é muito pouco tempo que mudou tudo. Pouco tempo. Antes a TV, ela dominava, né? A TV assim, dominava todas as informações. O que passava na TV era verdadeiro. Só que a TV é uma fábrica de sonhos. Né? E aí eu queria até entrar num ponto que é muito interessante, eu acho que vai te ajudar a responder essa pergunta de uma maneira muito simples, Uhum. manipula a massa. E aonde que entra essa história? É uma informação que tá aí para todo mundo ver, mas assim, muita gente não sabe como funciona. Então, por exemplo, tem a Rede Globo. A Rede Globo, ela tem a matriz dela lá no Rio, aí tem uma sede em São Paulo, acho que outra em BH e outra em Brasília, se não me engano. Mas aí o resto do Uhum. país são afiliadas. Você já Sim, entrou nesse assunto? São afiliadas, são né? afiliados. Então, o que acontece? Quando você entra numa afiliada da Bahia, chama Rede Bahia. Não, assim, é a Rede Bahia que transmite Globo. Ela é da Sim. família do Antônio Carlos Magalhães, né? E Ah, aí ela tem o Jornal Correio da Bahia, é também do mesmo grupo, que é também do Antônio Carlos Magalhães. E aí também o site G1 Bahia é deles, o site até a Jovem Pan Salvador é deles. Aí você puxa. vai para o Maranhão. Então, o Maranhão, a Rede Globo no Maranhão, como chama? É o Grupo Mirante. Uhum. E aí, de quem que é o Grupo Mirante? Do Sarney. Então, Hum. então assim, por exemplo, eu sou apaixonada ainda pelo SBT. É assim, se eu trabalho no SBT pro Silvio Santos, eu não vou falar mal da Jequiti e nem da Telecena. Sim, sim. Lógico, Então, assim, eu quero né? dar uma assim, muito simples, né, para as pessoas entenderem como funcionam as coisas. Porque, assim, infelizmente, assim, se eu for muito milionária, tipo, Daniel, você quer abrir uma TV hoje, o que você vai ter que fazer? Você sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que Eu ter um tenho que capital falar, bom. vou ter que dançar conforme a música, né? Mais ou menos isso, né? Você precisa ser amigo de gente poderosa para assinar uma caneta. Não é um Ah, milionário qualquer que consegue uma assinatura de tipo uma concessão de uma TV, de uma rádio. Você precisa ter amigos poderosos no poder. O Silvio Santos mesmo, quando ele conseguiu a concessão do SBT, ele precisou fazer 20 anos a semana do presidente. Não sei se você lembra, se você é seguidor do é SBT, que tinha uma semana verdade, do presidente, verdade. né? Sim, sim, sim. Então, É, assim, o que mesma que coisa o acontece? Edir Macedo, né? Também, para ter a concessão da Record, né?
E hoje aí Todo, fica o envolvimento com política é muito estreito. A igreja hoje com política está muito de estreita. todo. Envolve também terreno, né? Você sabe muitas coisas, né? Envolve tanta coisa no meio, né? Assim, não dá para separar as coisas. A gente quer separar, mas é impossível separar. E assim, o que que acontece? Isso a gente está falando de filiadas da Globo, o SBT tem as filiadas dela, a Record tem as filiadas dela. Então, assim, o que que acontece? Se você mora no interior, sei lá, Pirapora do Sul, todo mundo lá sabe quem que é o milionário da cidade. Ele é dono do posto, do mercado, e a cidade inteira Sim. depende daquela economia, entende? E assim é Uhum. regional no Brasil. Então, quando a gente vê que tal estado votou diferente do Brasil inteiro, não é novidade, porque há muitos anos eles recebem notícias de um outro jeito que São Paulo e Rio. Entende? Simples E aí assim, isso vai porque os formando. maiores meios de comunicação do local são dominados por políticos. E aí eles fazem omissão ou sensacionalismo. Né? Não tanto mentiras, né? Porque o que acontece? Veículos sérios, se eles colocam uma mentira, eles são processados. Então, eles têm que ter uma fonte, eles têm que ter da onde que eles tiraram aquilo, né? Você não pode ficar inventando uma coisa do além, mas eles têm que ter Uhum. uma fonte, né? Mas eu acho que até os mais sérios, eu acho que, no meu Aham. ponto de vista, né, eu sou Sim, leigo, sim. mas me parece que eles omitem informações. Eles Omite, podem não passar a informação completa. Que eu vejo claro. um sistema, um jornal, né, por exemplo, que fala, sei lá, tem 1.000 infectados de Covid, desses 1.000, 500 se recuperaram, 400 estão em estado de recuperação, estão bem e 100 morreram. Aí o outro omite essa informação e fala, nós temos 100 casos de Covid, né? Mas não fala quem está Aham. se recuperando, ou então Sim, enfatiza só os mortos, né? sim. Então, Não, eu vi tem coisa uma sinistra aí. sim. Eu vi uma notícia até que, assim, é engraçada, fica parecendo que, né, no meio de uma tragédia, é piada, no que algum jornalista aí famoso no Brasil, algumas coisas a gente não precisa citar nomes, mas que falou que as mortes no Brasil passaram à Bélgica. Só que, assim, esqueceram de comparar quantos milhões tem o Brasil e quantos milhões tem a Bélgica. Claro, Então, proporcionalmente. se você pega, É. né, mortes por 1 milhão de habitantes, a Bélgica deu 781 e o Brasil 40, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, assim, o que que acontece? Eles omitem o número de curados, né? Então, eles colocam Sim, o sensacionalismo na morte e sensacionalismo no número de infectados. E esquecem de fazer o menos. Tem sim, tantos infectados, mas menos agora estão curados. Então, assim, daria uma suavizada no clima do Brasil. Mas, o que que claro. acontece, né, Daniel? É, todo mundo ganha muito com clique, né? Então, assim, os portais de internet, TV estão ganhando muito hoje com a audiência com o povo dentro de casa. Porque aumenta muito o número de televisores ligados, aumenta muito o clique na internet, as pessoas estão realmente preocupadas, elas estão buscando informação. E nisso, Uhum. eles atingem o pico, né, de acessos, de views. Isso eles conseguem aumentar o número de comissão em anunciantes. Porque é Ah, tudo. é verdade. Sim, sim. Quanto mais você tem mais telespectadores ligados, então, por exemplo, a gente teve um BBB, você vê, eu tô fora já há 6 anos, mas eu fico meio ligadinha no que dá. E a gente teve o Aham. último BBB que teve, acho que teve um sucesso de 32 pontos de Ibope, né? O último de Sim. Teve uma 2019 foi votação de mais de 1,5 bilhão de pessoas, né? porque Foi recorde. tá todo mundo em casa e tá todo mundo querendo ver outra coisa e tá todo mundo conectado. Então, o que que acontece? Eles conseguiram com certeza faturar muito com anúncio antes, porque tava um programa muito bem assistido. Não tinha mais jogo de futebol para ninguém torcer, o povo tava torcendo pelo BBB, É, né? Porque é acabou os dois, verdade. acabou, né? Então as pessoas É, elas migram, né? Elas migram. E o que a internet e a TV acaba atrapalhou muito a audiência da TV. Agora voltou, né? Porque as pessoas agora estão em casa com a TV ligada, acessando notícia o tempo todo. Então, assim, eles aumentaram muito de views. Eu vi uma notícia que o UOL bateu recorde desde a última eleição, agora com as notícias do Covid. Né? Então, tá sim. todo mundo passando. E aí eu vou falar um pouco de comunicação, Daniel, se você me permite, porque comunicação, o que que Claro, é? Não é o fique à que eu estou vontade. falando. Prioridade é sua. Fique à Mas tipo, eu vontade. quero perguntas, viu, Daniel? Porque eu acho que você deve ter perguntas interessantíssimas. Mas eu sou falante, tá? Se qualquer coisa me corta, Não, fique porque à vontade. A gente quer senão eu aprender fico aqui. falando. Comunicação não é o que você entende, né? Uhum, Então, assim, o que acontece? A gente coloca muito a expectativa no outro, né? Do que o outro está entendendo. Então, um bom exato. comunicador, ele tem que
se fazer entender. Não adianta ele falar muito rebuscado, porque ele não vai passar a mensagem que é. Então, assim, a gente tem que ver o que as pessoas Exato. estão entendendo tudo isso, né? Guardando essa flutuação na internet é normal. Eu procuro fazer até pela manhã, né? Porque de Tá. manhã é melhor. Pronto, agora estamos te ouvindo. Pode concluir seu Ô, raciocínio. Daniel, você sabe, né? Eu até perguntei para minha amiga, você orou pela conexão, né? Porque É, quando a sim, sempre, mas veio, é internet, é. mas Ainda mais amém. esse assunto. Amém. Quer fazer pergunta, Daniel? Quer fazer pergunta? Que eu sei que teve Bom, que começar uma nova live. tá, Enfim, não tem sei se você quer bastante fazer aqui, alguma. ó. Ah, Camila, você assiste TV? Como você discerne o certo e o errado? Quando você vê uma propaganda ou quando você vê uma notícia, como é que você discerne que aquilo ali não está completo, está maquiado? Você tem esse olhar clínico para saber? Tenho, porque assim, eu vejo se tem realmente os dois lados da história, isso é número um, se tem os dois lados da história e se tem os porquês, né? Que isso é o básico do jornalismo. Quem, quando, onde, porquê. Se tem uma assinatura, quem que fez aquela matéria. E se a pessoa é uma pessoa de renome, respeito, uma pessoa que eu acompanho. Porque o que Uhum, acontece? Hoje tem muitos novatos, e assim, os novatos, eles não sabem eles nunca vão enfrentar a relação dos jornalistas antigos, os novos, porque eles pegam muita coisa pronta. Então, por exemplo, eu sou uma assessora de imprensa, eu quero divulgar o Daniel Mastral. O que eu faço? Eu faço um releasezinho e escrevo só suas coisas boas. E aí tem uhum, muitos jornalistas que vai fazer o quê? Vai pegar esse release que eu mandei e vai simplesmente postar tudo. E não vai fazer uma pergunta, uma aspas, um nada. Um cheque de informação. Então, tem entendi. muitos jornalistas hoje assim, que simplesmente, pela agilidade da internet, acaba só republicando tudo que passa. E a qualidade foi muito prejudicada né? A internet é um dado, mas para o outro a qualidade foi muito, porque deu uma polarização. Muita gente fazendo blog, muita gente fazendo youtubers, influencers, e muita gente que quer passar uma imagem que nem é. Né? A gente está vendo muito isso, É, que é verdade. passagem, tendo coisas que nem é. Então, assim, a pessoa não consegue influenciar nem ela mesma para aquilo que ela está vendendo, né? E tá ganhando muito dinheiro para isso. Não é pouco, não. É muito dinheiro para essas coisas. É, E a muita gente até nem sabe. E muitos desses compram seguidores. Existe compra de seguidores, existe tanta coisa. E você consegue fechar acordos, parceria de acordo com o seu número de seguidores, né? Então, é poxa, tanta coisa que dá para falar, Daniel. Tanta coisa. Teu imagino. Daniel. Não, teu Instagram é Daniel Mastral _oficial. Existe um Daniel Mastral. Tem gente que compra esse para você não ficar com arroba oficial. Outra coisa que você tinha que fazer é fazer um oficial, sabe aquele xizinho que você Ah, faz, que sim, você eu já não pedi é para eles. verdadeiro. Ótimo, É, ótimo, eu já ótimo, pedi para ótimo. eles. Já Tem que passar de tá, 100 mil sua para conta é pedir. oficial. Agora passou, eu pedi. Não, tem 200 mil, não é? Ah, não, você tem 100 mil, 100 mil, 100 mil. Mas É, tem tem gente mais que de eu 100 conheço mil. influencer mais de 1 milhão, No né? Eu tenho... YouTube que tem mais. É. Sim, sim, Aí, sim. aí você ganha o tiquezinho de oficial. Mas se entrar um outro, ele vai ter menos seguidores, né? E vai ver que não sou eu, não vai Sim. ver o cara lá, né? Ah, Tem o Camila, tiquezinho, né? outra. É bonitinho. Claro, claro. É, Vamos falar. vamos lá, ó. Uma outra pergunta que fizeram aqui. Camila, tem muitos jornalistas que desistem de sua formação por causa dessa mídia manipuladora. Tem jornalista que se cansa disso. Cansei de mentir, de enganar o povo, não quero mais fazer parte disso. Você conheceu gente assim? Assim, é porque é um trabalho bem puxado. Trabalhei em TV, era 24 horas, é muita coisa, mas não a parte da manipulação, porque, na verdade, a gente vende um sonho, né? Principalmente em TV. Mas o que acontece em jornalista? Cada um tem o seu ideal, né? Você acredita em uma coisa, o jornalista do Estadão acredita numa coisa, o da Folha acredita outra. E eles colocam, imprimem o princípio deles, o que eles acreditam na matéria deles. Né? Então, eles defendem Sim, aquilo conhecimento. Se você encontrar ele na rua, ele vai defender com a mesma com o mesmo ânimo que ele escreve, porque é o que ele pensa, né? A sim, gente tem que entender que a gente sim. tem opiniões diferentes. Então, assim, não tem Mas o certo. entendi. Mas na Pode falar. questão política eu vejo muita manipulação, né? Eu Sim, lembro que na sim, época isso marcou para mim, eu guardei, nunca mais esqueci. Na época que o Collor disputou com o Lula,
né? Até fez aquela pergunta notória, você não sabe a diferença de uma fatura e de uma duplicata? Fizeram piada disso. O Lula disse fatura quando você quebra um braço, duplicata é quando você quebra os dois, né? Ainda fizeram um troço. Uma Pela piada. manhã, noticiaram que o Lula ganhou, né? A mesma emissora, o Lula ganhou o debate. À noite, noticiaram que o Collor ganhou, né? Então, assim, acho que repensaram, reavaliaram, não, vamos puxar a sardinha para cá, porque aqui talvez dê mais dinheiro, né? Então, eu vejo muita manipulação política nisso, né? E selecionam tudo de ruim de um Sim. candidato, jogam, e tudo de bom do outro, jogam. E aí, para favorecer, né, o voto para aquele candidato. Né? Não, Então, mas tem você pensa, bastante ele disso foi também. reeleito, né, Daniel? Ele foi reeleito de novo no estado dele, né? Ele é essas famílias ricas que dominam o lugar, né? E com Sim. certeza tem seus padrinhos que têm conexões com toda a mídia local e também com a mídia nacional. Então, assim, é uma coisa que realmente eles escolhem os queridinhos e vendem, né? Manipulação, sim, principalmente com política, eles têm uma manipulação completa, né? A política e a TV é ligada, que nem eu te expliquei das afiliadas, que tem muitos donos políticos, e aí esses donos políticos não tem só a afiliada da TV, ele tem o maior jornal local, os sites, essas coisas. Então ninguém vai sair falando mal do outro e vai falar mal do concorrente. Então tem manipulação. Se omite uma parte, vai se sensacionalista da outra, né? E quando acha qualquer E coisa daí? que fica lógico para achar erro no do outro, né? E como é que eu vou saber qual notícia é verdadeira e qual não é? Adotando esse mesmo critério que você citou, né? Tá. Se a pessoa é imparcial, mostra os dois lados, se tem uma fonte fidedigna, então esses são os valores para a gente se amparar, né? Quer dizer, não é que eu confio mais no portal, sei lá, o UOL, ou o G1, ou o New York Times, ou The Guardian, porque esses também podem manipular, de certa forma, a informação. Então, eu sempre tenho que usar esse parâmetro, né? De ser dessa imparcialidade. É isso? É, mas a notícia espalhada é difícil depois de retirar, né? O que acontece? Por exemplo, o que a Folha publica, teoricamente é um jornal de super credibilidade, mas hoje ela está com o presidente e ela é muito entulho que se joga também. E isso tudo é reportado internacionalmente. Então, assim, a visão do É, país hoje é muito internacional, até de tudo que está sendo, que eles pegam em mídias, tipo uma Folha, um Estadão, essas coisas. Então, isso é amplamente divulgado e não vai ter como limpar, né? Dificilmente vai ter como não tem limpar. como. Não Não tem tem, porque como. é salvo, né? E aí é banco de dados, é rede, não sei o quê. Então é muito complicado. Mas tem muitos interesses no meio de tudo isso, né? Tem sempre interesse. Essa pergunta, como que eu vou saber? É acompanhar. Não tem como você, né? Você tem que checar, acompanhar, tá ligado em outras notícias para você até comparar, né? Eu não sou uma cientista política, né? Eu sou uma produtora de TV, né? A gente pode dar alguns Sim. exemplos como que fazia na TV, até para poder mostrar como né, as coisas podem ser feitas. Então, por exemplo, eu trabalhava no Domingo Legal, que era do Gugu, Magrão, que dava 40 Ibope. A gente pegava um artista que não era nada e ia fazer um lançamento dele. O que a gente fazia? A gente contratava uma caravana, colocava na frente do aeroporto, uma limusine esperando, e aí você acompanhava o artista até chegar no programa, até na emissora, com um helicóptero. Aí parecia que era um super cara, Ah, sim, né? claro. Glamour, né? Então, a gente passava o programa inteiro acompanhando a vinda dele com o helicóptero. Ninguém conhecia. Era um super cara, lançamento de hoje, fulano de tal. Acompanhava, vinha aquela tipo entrada dele na emissora com tapete vermelho. Já tinha colocado a música dele várias vezes para tocar, então toda a plateia, entendeu? Então, assim, você produz as coisas, né? Então, isso é um exemplo que eu posso te dar que é bacana, como, né? Como você Sim, faz interessante. você faz uma coisa acontecer, né? Eu não posso entrar muito no contexto de mídia, jornalista, essa não é tanto a minha área, apesar de ter conhecimento, Uhum. mas eu não sou nenhuma cientista política, né? Eu posso mais falar mais Sim, de emissora e essas coisas todas, né? Também não posso, sim, senão mas isso é vou, muito vou entrar... interessante. Muito interessante. Uma vez eu fui para o Rio Cada de coisa no Brasil. Janeiro, Uhum. uma vez eu fui para o Rio de Janeiro e na época, sei lá, cismaram que eu estava sob ameaça, né? Que eu me matar. Tá. Alguém ligou para a igreja, tá? Foi um trote, trollaram, né?
Mas aí tinha uma equipe de segurança que foi contratada, terceirizada, e tinha uns 20 seguranças, né? Todos pareciam os homens de preto, pareciam os MIB. PIB, né? Óculos escuros, tudo de preto, Ah, foninho no ouvido, me esperando. Assim que eu saí, eles me cercaram e fui indo até um carro blindado, né? Todos eles armados, tá. distintivo exposto. Quer dizer, gente que nem me conhecia, estava tirando foto. Pô, quem é o cara, né? Então, realmente, como tudo Claro, isso, né? Cria uma ilusão, né? É sim. bem interessante. E eu queria dar uma informação muito bacana antes de você fazer a pergunta. O que que acontece, né? Por que que tá dando tanto ibope o Covid? É porque eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te contar. O que que você vai falar? Bom, eu queria a boa primeiro, né? Mas depende. Você vai falar isso de verdade? É, Você fala sim. isso de verdade? Alguém te pergunta? Fala que era boa? Se você tem uma notícia verdadeira, boa e ruim, se você me disser qual é você quer ouvir a verdade, aí tanto faz, boa ou ruim. Agora, se tiver duas notícias e as duas forem fidedignas, eu prefiro ouvir a boa primeiro. Você é a minoria, Então, então, porque geralmente o ser humano ele clica na negativa. A negativa ibope ah, é? fica positiva. As histórias tristes, elas Ah, dão sim. mais ibope. As pessoas, o que que acontece, né? A gente tem um caminho no cérebro de autoproteção. E a gente quer sempre saber o negativo para a gente se autoproteger. Então, assim, as Sim, pessoas colocam, não, porque a mídia só dá notícia negativa, que a mídia não sei o quê. Mas que vende, a gente tem que entender que a mídia, né, emissoras e essas coisas, eles vendem, né? São empresas. Então, assim, eles querem cada vez maior número. Então, por que, que o UOL, quando você vê, é só desgraça, só Covid, Covid, Covid? Porque são o que está dando mais clique. É Bolsonaro e Covid. É o que todo mundo está querendo saber. Quando você vê as 5 notícias mais exatamente. lindas, vai ter Covid e Bolsonaro. Acabou Lava Jato, acabou tudo que estava em foco, agora só fala nisso. E existe ainda, né? Lava Jato, tudo existe ainda. Só que não, parece que só existe o Covid e só existe o Bolsonaro na vida, né? Só que assim, É, a vida tá andando, tá todo mundo dentro de casa, mas a vida continua andando, né? E o ser humano clica nas negativas. E isso está aumentando de cliques. Então, eles vão enxurrar. Então, quando a gente abre um portal, a gente só vai ver Covid, Bolsonaro, tudo que é ruim, infelizmente, né? E as pessoas querem saber, lógico, toda informação é boa, desde que seja verdadeira. Mas é como o nosso cérebro trabalha, né? A gente tem que também trabalhar um pouco da autorresponsabilidade. O que eu estou buscando ver? Né? Porque a gente sabe que o uhum, meu está pelo olho também, né? E a gente é sim, bombardeado por coisas ruins. Então, assim, não é menosprezando a doença, gente, de jeito nenhum, mas é a situação. Se a gente só assiste isso e engole isso, a gente vai começar a ter crise de pânico, ansiedade, depressão, né? Você está falando que eu estou enrolando e não estou respondendo, mas qual que é a pergunta? Eu não quero responder, mas eu também não posso falar uma coisa que não é uma informação fato. Então, o que acontece? Eu posso pegar e falar que tal emissora está fazendo enfatiza sensacionalismo e está a mentindo com morte informações, e mas outra aí eu enfatiza a quero ter vida. processo. Eu não posso afirmar uma coisa, lógico, em relação às Uhum, coisas, mas, né? Mas é lógico que eu não posso pegar. Pode manipular, sim, mas é uma coisa que eu não posso falar X fez uma coisa, Y aquilo, de uma coisa que eu não tenho provas. Então, eu posso achar muita sim, coisa e ter conhecimento de como as uhum, coisas funcionam, mas não posso pegar, olha, a Camila está falando, você entende? Né? Mas eu posso falar como que a gente entendi. as situações. Por exemplo, eu já trabalhei com um apresentador que mudou de programa de sábado para domingo e ele tá Glatelli com Fung. E aí, quando ele foi receber um jornalista do Estadão, ele pediu arroz e feijão, porque ele queria aparecer mais do povo. Então, marketing existe em Ah, tudo. Você entendeu? Marketing entendi. em tudo, né? Então, né? O que eu posso falar, né? Tem casos e casos e casos aqui que eu posso falar mais do meio artístico, enfim. Mas eu não posso afirmar hoje que eu não estou no Brasil, né? Falar que a emissora está usando de números aumentando, eu não posso falar isso, né? Não é Uhum, questão de enrolar a resposta. Eu tenho minhas opiniões pessoais, mas é opinião, não é certeza, né? Então eu tenho que ser bem honesta com você, né, Daniel? E com até as pessoas que te assistem informação. Eu posso dar informação daquilo que eu sei, mas eu também não posso afirmar aquilo que todo mundo quer ouvir, né? Só porque todo mundo quer sim, ouvir, exato. dar uma
informação de uma coisa que eu não tenho da mão, né? Entendi. Pergunta, não sei se deu tempo de você ouvir, seria se a CNN ter vindo para o Brasil aumentou a credibilidade da reportagem no país. Quer dizer, a gente olha para a CNN como um canal sério. Então, a CNN brasileira, ela está, assim, tendo vista pelo público, né, como um canal sério e que está passando as notícias mais próximas, pelo menos, à realidade. Você concorda com isso? Você já viu a CNN Brasil ou não? Eu não vi, porque eu tô longe. O que acontece, né? As pessoas gostam muito das coisas que são americanas, né? Então, assim, vem uma CNN e o povo acha que, nossa, que maravilha, tem credibilidade só porque não é nacional. E, assim, a única coisa que eu vi foi, na verdade, um vídeo da Regina Duarte, né? Não sei se você viu isso, que a Maitê, colocaram um vídeo da Maitê, e aí a Regina perdeu as estribeiras. Eu só vi isso, na verdade. Sim, e aí eu achei muito doido, né? Honestamente falando, porque assim, não terminar a entrevista com ela ali desesperada para falar, foi só o que eu vi, né? Teve gente que criticou que ela perdeu a compostura, mas assim, eu não achei não achei uma coisa séria, né? Simplesmente cortaram, não deixaram ela falar, ou seja, é uma ministra, né? Teriam que escutar o que ela tem para falar, né? Não é só a informação que eles querem, né? Porque nem sempre você vai entrevistar, né? Quem é jornalista sabe, você vai entrevistar uma pessoa, nem sempre ela vai falar o que você quer, mas você tem que escutar o que ela tem para falar. Lógico. Né? Eu acho que isso é até respeito. E aí eu vejo até que você tem muito isso, né, Daniel? Eu já vi algumas lives que você fez, você tem muito isso. As pessoas têm que ter respeito pelo convidado. Lógico. E, na verdade, eu não acompanhei. Eu não posso falar da CNN, mas me falaram que está sendo na Globo 2. Eu não sei se é verdade, mas eu não posso dar minha opinião em relação à CNN, porque eu não acompanhei. Tá. Eu estou acompanhando, mas assim, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. A mídia solta, por exemplo, uma fake news. Aí ela mesma coloca essa fake. Hã? A placa. E aí ela mesma placa essa mesma fake news que ela soltou para ganhar audiência. Quer dizer, ela joga uma notícia não tão verdadeira, aí em seguida ela placa aquela notícia para ganhar audiência, porque ela ganha dos dois lados, né? Ela ganha no sensacionalismo, depois ela ganha dizendo que não é bem aquilo. Isso pode acontecer também. Porque eu vejo isso aqui no Brasil, viu? Sim. Dependendo isso tem jornalismo que pega muito pesado, né? Isso é a parte mais jornalística e assim, né? O povo às vezes até cobre morte, velório, tudo, né? Tudo que for necessário. Assim, não tem, se precisar mostrar o defunto no caixão, vai mostrar. Nossa, dá close tem no coisas defunto. que não tem limites, né? Tem, sem limite. Né? Enfim, tem coisas que não tem limite, né? Mas eu te falei, são uma TV, um rádio, um jornal é uma empresa. E eles querem números e ibope, né? Então, às vezes não tem limite, né? Às vezes passa um pouco do limite. Se falasse lá pelo menos 1 hora por dia de coisas boas que acontecem no mundo, e tem muitas coisas boas, eu acho que tornaria o ser humano mais humano. O ser humano ele está muito medroso, está muito assustado, muitas vezes é fomentado ódio nele, raiva. Eu lembro quando teve a disputa entre o Bolsonaro e o Haddad, teve familiares que brigaram, pessoas, amigos de anos que brigaram, romperam relacionamentos. Irmãos, por causa de política. Semeou ódio, você vê que coisa, né? Então, é por causa de uma coisa, né, política, um pensamento diferente. Não é porque eu penso diferente que eu sou meu inimigo, né? Mas tirou esse lado de bom senso das pessoas, né? Então, exacerbou. Então, realmente, eu acho que a mídia, ela influencia, sim. Eu acho que ela deveria. Não vai acontecer, né? Porque, infelizmente, como você falou, a notícia negativa, ela dá mais pontos. Né? Até na internet, né? Se você vê uma desgraça, aquilo ali bomba. Se você vê uma coisa boa, pouca gente dá curtida, like e tudo mais, né? Estão perguntando aqui, nos programas de auditório, ao vivo, muitos apresentadores parece que gostam da tragédia e ficam 4 horas no ar com aquela matéria. E não existe limite para isso. Quer dizer, o produtor não fala, chega. Enquanto está dando audiência, eles estão vendo o número ali, vão jogando, né?
É, e a pessoa tem que chorar, né, Daniel? Tem Senão que não dá chorar. ibope, né? Então, assim, há casos que são escolhidos já são escolhidos já a dedo, né? Quando a gente pega a carta de pessoas pedindo ajuda, a gente vai visitar, checa o caso da pessoa, se é uma pessoa que chora fácil, se é uma pessoa que tem uma história boa, que as pessoas se identifiquem, se a pessoa tem todos os dentes na boca, você não tem que fazer dentadura para ela aparecer num programa de TV. São Até tantos isso. detalhezinhos. Puxa, ganha dentadura? Pô, que legal. Dentadura não, Tem coisa que dá facetas, rejeição, assim, né? tem Que coisa que dá legal. rejeição e tem coisa. Então, falta de dente é uma coisa que dá rejeição. Então, tem vezes que você tem que colocar a dentadura antes dela aparecer na TV. Sim, E a tem bastante emissora disso. financia isso. Sim, sim. Pô, Tem que já o legal. dentista já que patrocinado, né? Que a gente dá crédito. Ah, esse dentista, tal, que separa o Ah, por dente. isso que as É dançarinas do tudo em troca de Faustão têm GC. tudo dente pianinho, né? Não, mas os ricos, eles nem precisam, né? Eles já Ah, têm, já tratam bem. é. Faz tempo. Mas então, esses ibopes, eu sempre gosto mais dos programas torta na cara, mas a maioria da população gosta dos sofridos, que ficam Gosto. acompanhando horas a fio, né? Porque, na verdade, a nossa população é sofrida, então eles se identificam nesse caso. Exato. Então, Querem ver o eu outro se acho muito lascar. então ele se identifica, então eles pegam amor pelaquela personagem de domingo. Quando a TV era o auge do Ibope, aquela pessoa que apareceu no domingo já era famosa na segunda, né? Uhum. Hoje o Ibope da TV não é mais o mesmo, mas antigamente quem apareceu no domingo na TV era famoso já na segunda. E as pessoas se identificam, porque elas veem a mesma luta delas diárias, né? Sim. Uma Elas vez veem eu lembro que eu vi no programa do Faustão, ele entrevistou o Roberto Carlos. E ele ficou, assim, insistindo no Roberto, falando de coisas ruins e trágicas que aconteceram na vida dele, com música de fundo, até ele chorar. E o Roberto ainda falou, poxa, eu não queria chorar, você me fez chorar. Né? Então ele não parou enquanto não chorou. Né? Porque tinha que fazer chorar. Acho que o objetivo é esse, é da mídia, da audiência, né? da Ibope, Tem que dar ibope, né? Ou pessoas assim, muito malucas, né? Uma vez o Jô Soares entrevistou um cara que era panteísta, com tanto assunto para falar, quer dizer, o cara ele tinha tara por árvore, por planta, por animal, qualquer coisa para ele era objeto de desejo sexual. Quer dizer, que interesse que isso tem, né? De relevância, de conteúdo para o ser humano, né? E com tanta coisa Mas legal. com certeza é uma coisa que ele conseguia fazer escada para ele fazer piada. Porque como que são selecionadas Verdade. as pautas do Soares, né? Como que eram selecionadas, né? Tinha que ter os artistas, alguém que ia cantar música, então um quadro era sempre um musical, que era a pessoa que ia encerrar, um outro que ele pudesse fazer piada, um ia para um outro contexto. Então, assim, eles balanceavam, não era fácil você passar numa pauta pro Jô Soares. E era um programa que nem tinha tanta audiência, mas tem prestígio. Você falar que, eu fui no Jô Soares, Sim, tem dava Ibope, prestígio, é um da nome, Ibope. No né? Danilo Gentili, a Nossa, mesma coisa, da Ibope. sim, sim. Né? Eu acho ele um É bom difícil você entrevistador. Ele sim. joga bem com a coisa. E teve até um grupo de terraplanistas que foi falar lá. Eu pensei que ele ia achincalhar. Ele não achincalhou, ele respeitou. Falaram Tem que coisas ter assim, respeito. né? Acho que ele teve respeito, né? Ele não quis achincalhar, ele teve respeito, né? Mas isso é raro, isso é raro. Ele tinha a faca e o queijo na mão para detonar, né? Mas ele não fez isso, né? Então, E ele é um homem de Deus, assim, né? Ele fala que faz sim, piada, mas é um homem de é um Deus, homem de assim, Deus, sabe? sim. Muito, Tem uma semente de né? Deus no Então, coração. assim, também. Admiro muito ele, né? Ele, o Rony Ele Von. é um pouco imparcial também, né? Assim, pelo pouco que eu tô acompanhando ele aqui, da Alemanha, eu vejo uma imparcialidade nele. Quando ele vê uma coisa errada, ele critica, independente do que ele já concordou antes, né? Sim, Então, eu tô vendo, exatamente. tipo, de longe eu tô vendo que ele tá meio imparcial com as coisas. Tá, Então, mas o Rony Von também, eu acho que ele é bem imparcial, bem cavalheiro, né? Bem educado. Então, sim, ainda sim. tem, né, profissionais com equilíbrio, mas realmente Tem muitos, assim, não dá para falar. Por isso que quando o povo falar mídia esquerdista, mídia não sei o quê, as pessoas não estão generalizando tudo. É a mesma você coisa que pegar um generaliza. evangélico. As É pessoas verdade. adoram falar, os evangélicos e tal. E, na verdade, tá botando todo mundo no mesmo saco. E não é, né? Você conhece diferentes tipos de pessoa, né? Sim, sim. Tem o bom evangélico e o mau evangélico, assim, né? Em todos os lugares, né? Todas as profissões, todas as áreas têm o bom e tem o mal, né? Isso é normal. Então,
Por isso que eu não consigo concordar, tipo, a mídia é esquerdista. Não, tem exatamente emissoras que são esquerdistas, tem direitistas e as convenientes. Né? Tem muita... O que é conveniente agora para mim é falar mal de fulano. Então, eu vou falar mal de fulano, né? Então, tem a conveniência na questão, né? Não só o esquerda-direita, né? Uhum. Então, tem épocas que eles aproveitam boatos, né? E ficam em cima daquele boato, daquilo que vazou assim, massacrantemente, né? Então, é coisa complicada. E Danilo, eu ia te chamar de Danilo, desculpa, Daniel. Né? Daniel e Danilo, desculpa. Mas é engraçado, porque assim, se você vê no passado, os paparazzis ficavam na porta dos artistas famosos, tentando pegar uma foto. Aquela foto valia muito dinheiro. Uhum. Então, eles davam uma vida, tinham noites e tal. Hoje, os próprios artistas publicam no seu Instagram ou eles deixam vazar para os próprios, para quem eles são os amiguinhos jornalistas deles. Sim. Né? Então, tipo assim, tem uma cantora famosa que tá, na verdade, saindo com o cara, ela deixa vazar a foto para ver se o cara assume ela. Existe isso. Interessante. Né? Aproveita a mídia. Antigamente, o que acontecia? Tinha paparazzi dormir na porta para pegar um negócio desse. Hoje, os próprios artistas fazem marketing e deixam vazar coisas da vida pessoal. Então, mudou muito o que era e o que está. Né? Então, acho que a gente, na verdade, não está preparado para essa enxurrada de informação do jeito que está sendo. Né? Então, assim, a mídia influencia todo mundo desde do cinema, né? Muitas pessoas começaram a fumar porque aparecia tipo, as divas de Hollywood lindas fumando. Ninguém falava dos malefícios, né? Não, então, quando a gente fala de dava glamour até, né? Dava glamour. Gente era glamour, né? A bonequinha de luxo, era gente linda, magra, deslumbrante. E isso afeta os jovens a começarem a fumar. Então, assim, tudo tem impacto. Né? Então, o que eu queria falar também que é interessante, a Globo recebe muitas ligações para saber cor de esmalte. Né? Sim, aí, de novela e tudo mais, eles comercializam tudo, é verdade, figurino. Então, assim, tudo que aparece na TV vira moda, né? Então, a gente está falando de coisas comportamentais, de figurino, de qualquer coisa. Então, assim, o que acontece? O mal entra pelo olho. Então, tudo que você vê várias vezes, você acaba se acostumando e entrando em você. Então, é a gente que, na verdade, tem que se policiar para ver aonde que a gente está sendo influenciado. Sim. Porque, assim, se você pegar todo mundo já teve uma foto de você com o cabelo de Chitãozinho Chororó e é uma coisa horrível, né? Teve uma época que era moda aquele corte de Chitãozinho Chororó. Todo mundo tem no álbum de infância uma prima que teve, né? E alguém quem falou que era bonito, né? Sim, então, quando o assim, Ronaldinho fez aquele negócio parecendo cascão na cabeça, todo mundo começou a fazer também. Ridículo, né? Eu achei ridículo. Copiaram. Pois então, assim, se a gente falar... Né? Que discernimento que nós temos, né? Porque a gente acaba copiando, a gente vê tanto negócio e acaba copiando maus exemplos, né? Hoje a gente vai falar, nossa, que negócio horrível. Mas a gente viu um monte de gente na rua com o cabelo do Ronaldinho. Sim. Eu tive álbum, minha mãe me fez cabelo Chitãozinho Chororó na infância. Então, quem não passou por isso, né? Todo mundo tem um mico na vida. E por ver na TV. Né? Da onde tirar? Dita padrões de beleza também, que muitas vezes são... é difícil de você alcançar, né? Porque lá tem Photoshop, tem maquiagem, tem tudo, e as pessoas esquecem disso. E você vê a pessoa sem nada, né? Eu fui assistir, uma vez eu visitei o Projac, a convite de um amigo meu, o Jonatas Faro, e assisti um trecho de uma filmagem de uma novela. Você vê as pessoas antes e depois da maquiagem, é muito diferente, é outra pessoa, né? Então, a mídia, ela evoca isso, aí as pessoas correm atrás desses padrões e não conseguem atingir, e aí gera frustração, e se acham feias, tem depressão e tudo mais, né? Mas a mídia... E tem poses, né, Danilo? Danilo, tô te chamando de Daniel. Tem poses, né? E assim, as pessoas mexem no Photoshop, então fica a cintura mais fina, o bumbum maior. E aí fica realmente um padrão inalcançável. Quantas mulheres entram em depressão por tentar atingir o que elas estão vendo que não é verdade, né? É verdade. Então, porque hoje tem muito fake, né? Sim, a gente está falando muito do Covid e tudo mais, mas tem outros maus que estão vindo pela mídia já faz tempo. Já faz tempo que a gente engole coisas que a gente, na verdade, é consumido por influências, né? Isso, assim, sem falar padrão de novela, de traições, de adultério. Sim. Faz uma apologia total a isso, sim. Vingança. Influências ruins que a gente... Vingança, né? Porque o que acontece?
nas novelas sempre precisa ter o mocinho e o bandido, né? O vilão. Precisa isso para ter uma história emocionante. E aí você justifica a coitada da mocinha, ela precisa trair porque, imagina, o marido dela é muito ruim, né? Então é sempre uma justificativa, uma alta justificativa. Então todo mundo fica torcendo para ela trair o marido, porque o marido dela é muito ruim, né? É Então verdade. é o que é pedido, né? É verdade. Ah, tem muita coisa. Se fosse falar de novela, eu reparo muita mensagem subliminar em novela que influenciam padrões e tudo mais, né? Enfim, mas isso daí daria pano para manga pra caramba, né? Tem muito assunto, muito assunto, É assim. muito assunto. Se você entra em rádio, você entra em mídia impressa, cada coisa é um assunto diferente, dá para entrar em Sim. tantas coisas que as pessoas não sabem, dos bastidores mesmo, que tem coisas por detrás que, né? Enfim, dá para falar bastante tempo. Só lembrando a quem está nos assistindo, o garoto propaganda do Marlboro, aquele cowboy, né? Ele morreu de câncer, tá, gente? Então, só pra vocês... Bom, como... E o ator do Velozes e Furiosos morreu de acidente de carro, né? Pois então, é. assim, a gente pode pegar um monte de... Porque incentiva o racha, né? Toda hora a gente fazendo racha na rua, tudo incentiva, né? O pessoal turbina o carro, faz igual, né? Como funciona a briga de audiência nos bastidores das emissoras? Na época do Gugu e do Faustão, por exemplo, como é que funcionava essa briga? Você tem um monitor que vai te medindo a audiência? Tem essa informação? Sim. Em tempo real? E é no tempo real. Então, o que acontece? Cada ponto significa hoje é que eles atualizam os dados. São 74 mil pontos ligados da TV. Então, na verdade, eles fazem meio como o IBGE, censo. Eles colocam na casa de pessoas. Então, assim, sei lá, tem 30% da população, tem renda média de tal. Então, eles separam determinados pontos e colocam esses pontos. Então, lá eles começam a ver quem cai, quem liga e desliga e quem muda de emissora. Então, tem um painel colocando todas as emissoras e quanto está a pontuação de cada emissora no mesmo momento. O Gugu tinha uma coisa que a gente chamava de Casas Bahia, porque era uma TV conectada em cada emissora, para ver, então, assim, sei lá, o Faustão tá dando 35, o que está passando no Faustão agora? Na Band está passando esporte, quanto tá? Então, assim, ele tinha uma Casas Bahia para ver tudo que estava passando. Então, muitas vezes, na época do Ibope, né, saiu até reportagens que às vezes tinha Zezé de Camargo e Luciano esperando nos bastidores e tinha um sapo que latia que tava dando Ibope. Aí eles seguravam até. Programa ao vivo tinha muito isso, né? Tinha esses você trunfos na manga, né? Ibope esperando. Durante muito tempo. E assim, começou a cair o Ibope, você dispensa a pessoa também, não importa, né? Então tem lado bom e lado ruim. Às vezes as pessoas ficavam ofendidas, porque eram grandes nomes e eram dispensados, né? Porque caiu o Ibope. Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa ia lançar uma música agitada, aumentava o Ibope. Se ela ia cantar uma música romântica, o povo trocava, né? Sim. Porque música é muito pessoal. E depois começou a ter uma coisa que, assim, música não dá Ibope. E aí eles começaram a diminuir bastante o musical em emissoras, assim. Isso foi uma pena, assim. Porque eu sou uma defensora da música, então pra mim é uma pena que isso aconteceu, mas depois começou a cair bastante os musicais. Pois é. Também grupos que você forma, né? Como você falou, acho Menudo, Polegar, né? Ensaiava a coreografia, a roupa, como cantar, na verdade, eles dublavam também, né? Você fazia toda a mixagem no bastidor, eles praticamente estavam dublando e fazendo uma coreografia, né? Mas são criados, né? E aí você joga os holofotes, eles viram assim as super estrelas, mas passa rápido, né? É uma coisa que não perdura. Né? E aí é muito interessante que esses grupos criados, eles eram mais televisivos, eles praticamente não tocavam em rádio, né? E aí tinha as caravanas, né? Existiam as caravanas do Gugu. Então, todos esses grupos, eles eram dele, né? Tipo Dominó, Polegar. E aí ele levava nas caravanas. Então, tinha uma época que ele vendia shows e levava o Polegar, levava o Dominó. Então, era uma coisa que, tipo, gerava lucro também, né? Gerava lucro também. Mil formas. Imagino o quanto. Deixa eu ver se tem mais alguma... E eram pessoas escolhidas a dedo, pela beleza, pelo talento e tal. Sim. Tem programas que eu já fui convidado para ir que eu declinei porque não ia ser positivo para mim. Eu lembro uma época que eu fui chamado para o Marcelo Rezende, né? Mas era uma época que ele era muito sensacionalista, então não quis ir. Depois eu fui chamado pela Super Pop, mas era uma época que tava aquela coisa do Ine Cristo,
Zeca do Diabo. Eu falei, pô, não tenho condição de discutir com esse povo, né? Agora parece que melhorou um pouquinho, que a Luciana by Night e tal, parece que é mais equilibrado, né? Mas realmente antes era bem complicado. Dá para uma última pergunta aqui que eu tenho que encerrar, senão não grava, tá? Tá bom. Teve uma mudança drástica quando o Gugu mudou o programa com musicais e focou no jornalismo. Então, o programa, a ênfase dele era musicais, ele passa a focar no jornalismo. Quando o Gugu fez entrevista o quê? Com o líder do PCC e depois deu toda aquela confusão, como resolver essas questões para abafar o caso, né? Porque ele acabou realmente entrevistando e aí ficou mal, né? E eles abafam o caso, na verdade, criando uma cortina de fumaça, criando uma outra notícia, né? Para desviar a atenção, não é isso? Pelo menos. Então, o que acontece? O Gugu, ele passou por maus bocados por causa dessa história do PCC, manchou a carreira dele para sempre. Então, toda vez que colocaram a morte dele, colocaram a história do PCC, que a carreira dele ficou manchada, então ficou um rombo na carreira dele. E ele é um apresentador com muita credibilidade, que sempre fez possível e imaginável. Só que é muito interessante que nessa época do PCC, o próprio presídio fazia revoluções e brigas no horário do programa do Gugu, porque sabia que a emissora já estava aos postos. Então, ele trazia a Simone, que estava com o namorado lá, e eles faziam toda a revolução no horário do programa do Gugu, exatamente para pegar, porque era o programa que tinha mais audiência no domingo, não tinha ainda essa história de Marcelo Rezende, da Atena. Então, o Gugu foi meio que pioneiro nessa história de ficar cobrindo, né, todas as revoluções no presídio. E aí, quando deu o negócio do PCC, foi uma fonte que falou que o cara era e não era, filmaram, aí acabaram passando, e aí deu ruim, né? Deu ruim para a imagem dele, para a vida inteira dele, Sim, né? mancha, né? Então, pois não pode dar um pau sim falso. Eles pegaram um cara que não era o cara, e o problema que passou é que ele ameaçou todos os apresentadores jornalísticos. E aí eles quiseram ir atrás. Quem que era esse cara, né? Ele ameaçou, acho que a vida do Datena, do Rezende. Ameaçou muitas vidas aí de jornalistas Sim. que realmente eram pessoas que iam atrás da informação, que estavam ligados com... né? Então, foi uma coisa que não deu certo, né? Foi uma coisa que realmente manchou a carreira do Gugu. Pois é. Infelizmente... Mas, assim, no final das contas, né, ele não teve tanta culpa no caso, né? Enfim, ele não teve controle porque foi um diretor que fez. Sim. Né, Que prepara, então, né? E como funciona um programa, né? Só para as pessoas saberem. Geralmente, por exemplo, um programa de domingo ao vivo. Você dá pautas, tem coisas guardadas, que são matérias que são atemporais, né? Que podem passar quando for, e tem as matérias que dá para colocar ao vivo, que estão só naquela hora, né? Uhum. Corta para mim, ao vivo. Né? Então, existem pautas que a gente faz durante a semana, que geralmente é baseada em jornais, em revistas, e elas são escolhidas, né? E aí você vai atrás dessas pautas para apresentar no domingo. Sim. E aí era o que está em evidência, né? Foi o que aconteceu. Infelizmente, não deu bom negócio essa do PCC, né? Essa deu mais sucesso o táxi do Gugu, né? A galinha pintadinha. Isso deu muito mais sucesso. E foi tão copiado, né? E na TV nada se cria, tudo se copia e se transforma, né? Você vê que os quadros que ele fez, muitos são copiados até hoje por Rede TV, João Kleber. Uhum. Até o Silvio Santos, né? Viajava para o exterior para pegar quadros de sucesso e transmitir no SBT. E né? Comprava direitos. Mas muitas coisas se faziam sim por conta de audiência, né? De segurar conteúdo, né? Porque isso depende de anunciante. Falar que você foi o estouro de audiência no dia seguinte valia muito, né? Porque, na verdade, sempre o SBT sempre ficou com menos que a metade do Ibope da Globo. Então, o SBT encostar na Globo é um marco histórico, né? Pro SBT e para a história da TV brasileira, né? Verdade. Eu lembro que uma ocasião, só para finalizar, senão a gente vai estourar o tempo, uma jornalista da revista Veja ligou para mim, numa época que em São Paulo teve um maluco aí que, sei lá, acho que matou 4 pessoas, esquartejou, espalhou até a cabeça das pessoas pela cidade.
Aí ligaram para mim e falaram, isso é satanismo? Eu falei, não, isso é um psicopata, não tem nada a ver com satanismo, isso é um louco, né? Não quiseram mais falar comigo. Se eu desse, né, corrente, ok, é satânico, tal, é diabólico, certamente a notícia expandiria. Mas na hora que eu falei, não, isso é um caso de um psicopata, é um louco que está aí. A pessoa, ok, obrigado, desligou, acabou a entrevista ali, né? Então, não Eles era não tão gostam de interessante. eles não entram nesses assuntos, principalmente de religião, assim, eles gostam de ir pro lado da sensualidade, tudo que dá ibope, é sensualidade, é bagunça, é tragédia, mas ir pro lado de Deus, Jesus, Satanás, não sei o que, são coisas praticamente abolidas na TV, não se toca nesse assunto, né? Sim, sim, é mais raro a gente ouvir falar. É Ele é verdade. assim, poucos lugares que dão abertura para isso, né? A gente Uhum. escuta num culto, a gente não escuta, dificilmente a gente vai ver na TV, né? Só a sessão de descarrego da madrugada, né? Sim, que descarrego. Que é comprada, né? Que é comprada, né? Pois Que é, são assim, as TVs, a programação das igrejas, né? São compradas, né? Elas pagam para ter aquele horário lá. sim. E não sai barato, né? E É, não sai barato. exatamente. Por isso que eles têm que vender o feijão a R$ 1.000, né? Porque senão não paga a conta. E também não dá para comprar Não dá, fazenda e tudo mais. Bom, é isso. não Nosso dá. tempo acabou, né? Senão não consigo Ah, gravar. Camila, muito obrigado pela sua atenção. Você eu foi que muito agradeço. gentil. Você quer deixar algum contato seu? Você falou que seu Instagram é fechado? Não, é só Não. para tocar Então só mesmo. veio para Assim, se colaborar. alguém quiser falar comigo, pode mandar mensagem no particular, eu vejo. Assim, eu sei que tem algumas pessoas que, desde que você anunciou a live, começaram a me adicionar para ser amiga, mas se alguém realmente quiser ser meu amigo, o meu Instagram é muito família, não tem nada de tipo bastidores da TV, é mais eu, meu Uhum. marido, Mas meus pode filhos. mandar um É uma direct coisa para muito mais dos você. meus amigos, né? Mas pode mandar um direct que, se alguém tiver uma pergunta em especial, eu respondo sem problema, dou meu WhatsApp. Tá bem. É só para informação mesmo, Tá ok. A né? gente vai Espero ter colocar então colaborado em alguma coisa. na edição, a Precisando de gente alguma coloca informação, o seu precisava. Instagram. Isso. Qual que é o Tá seu bom. Instagram? Vê se o pessoal grava. Mas Camila. depois a gente vai É escrever aqui. Camila, M-I-H-A. Ah, tá. Tá ok. É Camila, M-I-H-A. Ah, Isso. fácil. Camila, M-I-H. Camila Marmita. É, Uhum, tá bom, fácil de M-I-H. guardar. Mas a gente vai colocar Tá depois bom. no GC, quando for postar no YouTube. Camila, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que Obrigada pelo participaram. convite. Foi uma honra, um privilégio. Agradeço. Pena que o tempo passa rápido, né? Mas obrigado de Muito, coração. muito. Foi muito, Imagina. assim, abrilhantou demais, tá? Obrigado pela sua Ah, imagina. participação, pelo carinho, viu, Camila? Muito obrigado. Obrigada Que pelo seu Deus te trabalho, abençoe. Daniel. Deus Amém. abençoe. Que Beijo. Deus te Tchau, abençoe beijo. grandemente. Tchau, tchau. Amém.